Olá, gente! Vamos dar início à nossa primeira videoaula da disciplina de produção de bioenergia. Nessa primeira videoaula, eu vou falar para vocês sobre o capítulo 1 da apostila. E o título desse capítulo é Introdução aos combustíveis. Então, eu vou falar para vocês de forma geral como que funcionam os combustíveis, tá? No próximo capítulo, a gente vai falar sobre os biocombustíveis, que é o foco principal dessa disciplina. Mas nesse capítulo, a gente vai falar sobre os combustíveis de forma geral. Esse capítulo, eu trabalhei ele com vocês durante as aulas presenciais, né? Então, ele vai funcionar mais como uma revisão para quem participou dessas aulas presenciais. Mas a gente também tem alunos na disciplina que não viram essas aulas, né? Então, eu vou trabalhar como se vocês não tivessem assistido aula nenhuma. Bom, primeiramente, o que são os combustíveis? Combustíveis são qualquer substância que quando reage... Peraí, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Qualquer substância que quando reage com o oxigênio vai produzir CO2, H2O e principalmente vai liberar energia na forma de calor. Então, essa reação que vocês estão vendo aqui é uma reação de combustão. E esse combustível que está representado aqui, ó, é o etanol. Então, eu estou usando o etanol como um exemplo de reação de combustão. Então, o combustível, para ele ser considerado combustível, ele tem que reagir com oxigênio e liberar energia na forma de calor. Essa energia aqui que está sendo liberada é o que importa para a gente. E de onde que vem essa energia que está sendo liberada? Bom, aqui nesse combustível, dentro dessas ligações químicas aqui, ó, os átomos eles são ligados por ligações químicas. Dentro dessas ligações existe energia. Então, essas ligações elas carregam com elas energia chamada energia de ligação. E quando essa substância química reage com oxigênio, essas ligações elas se quebram e essa energia é liberada na forma de calor. Essa energia que é liberada aqui, ó, na forma de calor, por isso que quando a gente queima alguma coisa, a gente sente aquecer, né? Porque está sendo liberada energia na forma de calor. Essa energia que está sendo liberada aqui é o que a gente vai utilizar para movimentar um veículo, por exemplo. Bom, os combustíveis eles podem se apresentar no estado sólido, aqui eu botei a lenha como exemplo, líquido, aqui eu botei a gasolina como exemplo, e vapor, aqui eu botei o gás de cozinha como exemplo. O gás de cozinha que está lá no botijão de gás, se vocês deixarem vazar, vocês vão ver que o negócio que ele é na forma de vapor, né? Bom, os combustíveis, né? Os combustíveis geralmente eles são bons combustíveis quando eles têm principalmente carbono e hidrogênio na sua composição. Só que, então, esses três exemplos que eu dei aqui para vocês, eles são formados majoritariamente, a molécula deles é formada majoritariamente por carbono e hidrogênio. Só que muitas vezes existem contaminantes, né? Os principais contaminantes aí são enxofre, nitrogênio e oxigênio. Às vezes nem são contaminantes. Por exemplo, aqui, ó, o etanol, a gente tem oxigênio aqui na estrutura, tá vendo? Agora, enxofre e nitrogênio, aí já podem ser considerados mais contaminantes. Aí a gente vai falar um pouquinho os problemas que o enxofre e o nitrogênio causam mais pra frente. Aí, gente, aqui eu tô dando como um exemplo de reação de combustão um outro combustível. No caso aqui eu tô dando o exemplo da gasolina. Essa daqui é a fórmula molecular da gasolina. Então, reparem que a gente tem diversos átomos de carbono e hidrogênio. E dentro dessas ligações aqui, a gente tem uma energia chamada energia de ligação. Aqui eu botei setinha em duas ligações, mas é representativo, tá? Em todas as ligações, a gente tem aqui energia de ligação. A gasolina vai reagir com oxigênio, vai formar CO2, vai formar H2O e vai liberar essa energia de ligação, porque as ligações elas vão ser quebradas, ela vai liberar essa energia na forma de calor. Então, isso aqui, ó, reparem o seguinte, basicamente as duas reações aqui que eu estou dando como exemplo, elas são
elas seguem o mesmo raciocínio, né? O combustível reage com oxigênio nos dois casos, vai produzir CO2 nos dois casos, vai produzir H2O e vai liberar energia na forma de calor. A diferença é esses números aqui na frente, ó. A diferença é no balanceamento. A gente vai falar sobre o balanceamento daqui a pouco, tá? Aí, gente, o carbono, da onde que vem o oxigênio que reage com o combustível? Esse oxigênio, na verdade, são moléculas de oxigênio, né? Um oxigênio ligado no outro, formando O2. Essas moléculas de oxigênio, elas vêm do ar atmosférico. Então, o veículo, ele vai captar ar atmosférico, né? Aí ele vai usar o oxigênio do ar atmosférico para reagir com o combustível. E quem vai fazer isso, né? Quem vai promover essa mistura entre oxigênio e combustível é o que a gente chama é a peça no carro que a gente chama de carburador, para os carros mais antigos, e para os carros mais atuais, o que a gente chama de injeção eletrônica. Então, são essas partes do carro aí que captam, que fazem a mistura entre o oxigênio e o combustível. E aí eles colocam isso no motor, né? E aí vai ocorrer a combustão no lugar chamado câmara de combustão. Repara o seguinte, ó, essa energia liberada, ela vai depender do combustível que eu estou utilizando. E o nome, a quantidade de energia liberada, a gente chama de poder calorífico. O poder calorífico, ele fala para mim quanto está sendo liberado de energia por quilo de combustível que eu estou queimando. Então, aqui, ó, reparem o seguinte, ó, uma informação importante. O etanol, o poder calorífico dele é 6.100 quilocalorias por quilograma de etanol. Quilocalorias é uma medida de energia, né? Já a gasolina libera 9.600. Então, a gasolina libera mais energia, ela tem maior poder calorífico do que o etanol. Por causa disso, né, se você está usando um combustível que vai te dar mais energia, por causa disso, ó, carros movidos a etanol apresentam maior consumo de combustível em comparação aos que utilizam gasolina. Óbvio, se a gasolina está liberando mais energia do que o etanol, então para você mover um carro, você vai precisar de mais etanol, né? Para você mover um carro na mesma distância, você vai acabar gastando mais etanol do que gasolina, porque o etanol ele libera menos energia. Aí a gente vai ver quais são as implicações disso. Será que o etanol ele é pior do que a gasolina, né? Porque ele libera menos energia? Isso aí a gente vai ver mais pra frente. Então, olha só, gente, para uma substância ser considerada combustível de forma viável, ela tem que existir em grandes quantidades. Não o petróleo, né? Do petróleo a gente do refino do petróleo a gente extrai, por exemplo, a gasolina. O petróleo está disponível em grandes quantidades. Então, a gasolina é um combustível viável, por enquanto, né? Possua baixo custo, né? Então, o custo de produção tem que ser um custo... Não adianta nada você descobrir um combustível que é abundante na crosta terrestre, ele tem grande poder calorífico, mas o custo de produção daquele combustível é altíssimo. Ninguém vai usar aquele combustível, né? E seja aplicável no processo industrial. Então, por exemplo, o processo industrial da gasolina é o refino do petróleo, né? É um processo totalmente viável, que tem aí uma tecnologia e tudo mais. Então, tem que ser aplicável, tem que ter um processo industrial que produza aquele combustível e torne ele adequado para ser utilizado nos veículos. Outra coisa importante também, o combustível ele tem que ter, para ele ser um combustível de qualidade, ele tem que ter baixo teor de umidade e baixo teor de cinzas. Por quê? Porque umidade e cinzas, eles não contribuem, né? Eles não contribuem para a liberação dessa energia aqui. O que vai contribuir são as ligações carbono e hidrogênio. A umidade e cinzas não contribuem para essa liberação de energia, só vai deixar o combustível mais pesado. Vamos falar um pouquinho da classificação dos combustíveis. Eles podem ser classificados segundo a origem, ou seja, de onde que eles vêm. Então, os combustíveis eles podem ser fósseis, né? Combustíveis fósseis, a gente tem aqui, eu botei 3 exemplos, o petróleo, carvão mineral e gás natural.
Eles podem ser naturais, que são os combustíveis que ocorrem na natureza, né? Os combustíveis fósseis, a gente encontra em poços de petróleo, né? Eles são considerados combustíveis não renováveis, porque eles passaram ali por um processo de fossilização ao longo de muitos anos, né? Agora, os combustíveis naturais, eles ocorrem naturalmente na crosta terrestre, né? Por exemplo, resíduos agroindustriais, lenha, resíduos animais. Então, eles são considerados resíduos renováveis. Então, eu botei aqui o exemplo, ó, resíduos agroindustriais, lenha, aqui a gente tem resíduos de animais e tem também os combustíveis considerados nucleares, né? Que você extrai a energia do núcleo daqueles combustíveis. Aí eu botei aqui como exemplo urânio e tório. Então são três classificações segundo a origem. A gente também pode ter a classificação de combustíveis segundo o estado físico, né? Então a gente vai ter combustíveis sólidos, líquidos e gasosos. No slide passado eu dei 3 exemplos, né? Eu dei exemplo de um combustível sólido, a lenha, líquido, gasolina e gasoso, gás de cozinha. Existem outras classificações também, tá, gente? Agora vamos falar um pouquinho sobre como que funciona o motor a combustão interna. Esse motor a combustão interna são os mais utilizados nos carros que a gente encontra aí pelas ruas. Por que é importante a gente entender o funcionamento do motor? Eu vou explicar para vocês como funciona o motor de forma bem simplória, porque eu acho importante. Por quê? Pensem o seguinte, quando a gente, numa reação de combustão, o que a gente está liberando ali? A gente está liberando energia térmica, ou seja, calor. Esse calor é uma forma de energia, né? Esse calor a gente vai utilizar para movimentar os veículos. Agora pensem comigo, como que o calor movimenta o veículo? Na verdade, não é o calor que movimenta o veículo. Esse calor ele tem que ser transformado em outra forma de energia, que é a energia mecânica. Então você vai ter energia térmica transformada em energia mecânica. Essa transformação ela vai ocorrer dentro do motor. Então é por isso que eu acho importante a gente entender como que funciona o motor. Então, de forma bem simples, ó, esse motor a combustão interna, ele funciona em 4 estágios. O primeiro estágio, ó, vamos entender aqui, ó. Esse primeiro estágio é onde ocorre a entrada da mistura ar-combustível. A gente não precisa de 2 coisas para reagir, a gente precisa do combustível e a gente precisa do oxigênio. Esse oxigênio vem do ar atmosférico. Ok. Então, onde que vai ser essa entrada? Primeira coisa, ó, essa região aqui dentro a gente chama de câmara de combustão, que é onde vai ocorrer aquela reação química que eu mostrei no slide anterior. Isso aqui, ó, é tipo, a gente chama de virabrequim, que é tipo uma manivela. Essa manivela aqui, vou chamar de manivela, que é uma palavra mais fácil. Quando ela gira aqui, ó, para baixo, quando ela gira nesse sentido, ela vai empurrar, tá vendo isso aqui, ó, é um pistão. Esse pistão aqui é tipo um êmbolo, tipo aquele pistão de uma seringa. Esse pistão aqui, ó, quando essa manivela ela gira, isso aqui vem para baixo e ela vai puxar o pistão para baixo. Quando ela puxar o pistão para baixo, ela vai abrir essa válvula de entrada aqui, ó. Tá vendo essa válvulazinha aqui, ó? Isso aqui vai abrir, então vai entrar aqui, ó, vai entrar dentro da câmara de combustão a mistura ar e vapor do combustível. O combustível, ele não entra no estado líquido, tá, gente? Ele entra no estado gasoso. Então, nesse primeiro estágio aqui, vai entrar moléculas de ar, ou seja, de oxigênio, mais moléculas de combustível. Então, eles vão entrar aqui. Esse é o primeiro estágio. No segundo estágio, ó, tá aqui, ó, as moléculas de oxigênio e combustível. Essa manivela, ela continua a girar. Aí, à medida que ela vai girando, isso aqui sobe. Então, o pistão ele vai subir, né, nesse sentido aqui, ó, para cima. Quando ele sobe, ele vai comprimir, igual numa seringa mesmo, ele vai comprimir esses gases aqui. Então, os gases eles vão ficar muito comprimidos. Aí, gente, é muito importante que nesse momento, olha só o que está dizendo aqui, ó. Se o combustível explodir, explodir significa entrar em combustão. Se o combustível explodir prematuramente durante a compressão, ou seja, durante esse momento aqui,
diminuirá a potência do motor e produzirá ruído. Então, nesse momento aqui que ele está sendo comprimido, o combustível ele tem que aguentar firme essa compressão e não entrar em combustão nesse momento. Então, nesse momento ele não pode entrar em combustão. Se o combustível for de qualidade ruim, ele acaba entrando em combustão nesse momento, o que não pode. E aí o motor acaba perdendo potência. Aí o que acontece depois? No terceiro tempo, né, o combustível está sendo comprimido ali na câmara de combustão. E aí a vela de ignição acende uma faísca. Quando a vela de ignição acende essa faísca, inicia-se a combustão, né? A gente chama de explosão do combustível, que nada mais é do que a combustão do combustível. Então, essa combustão aqui, lembra lá na reação do slide anterior? Essa combustão, o que ela vai produzir? Ela vai produzir calor. Calor provoca expansão dos gases. Então, esses gases que estão aqui dentro, eles vão ser aquecidos por esse calor que está sendo produzido, né, pela reação química. E esse aquecimento vai fazer esses gases se expandirem. Essa expansão vai fazer esse pistão aqui, ó, esse êmbolo, ir para baixo. Então, esse êmbolo vai empurrar essa manivela aqui para baixo. Nesse sentido aqui, ó. Aí essa manivela vai ser empurrada para baixo. E reparem o que acabou de acontecer. O que está acontecendo aqui? O calor está promovendo a movimentação da manivela. Ou seja, eu estou transformando energia térmica em energia mecânica. O calor está fazendo a manivela se movimentar. E aí, para que essa manivela aqui, quando ela se movimenta, ela está ligada a outras engrenagens do carro. Então, quando ela se movimenta, ela movimenta outras engrenagens, né? Então, uma engrenagem vai movimentando a outra e no final de tudo você está movimentando o carro. Então, em resumo, o que está acontecendo? A energia térmica que foi produzida pela reação está provocando a movimentação da manivela, ou seja, a energia térmica está sendo convertida em energia mecânica. Aí então esse pistão ele vem para baixo, né? Aí quando ele vem para baixo, ele abre novamente a entrada, a válvula de entrada, e aí entra novamente aí o combustível e o ar, e todo o ciclo se inicia novamente. Aí, gente, repara o seguinte, todo esse processo que ocorre nos veículos ocorre também no corpo humano. Então, o que a gente precisa para ter energia para se movimentar? A gente precisa se alimentar. Os alimentos que a gente come, eles têm glicose, né? Glicose é o combustível do corpo humano, né? Então, aqui, ó, isso aqui é uma molécula de glicose. Repare que a molécula de glicose, ela tem carbono, ela é formada principalmente por carbono e hidrogênio. Essa molécula de glicose, ela vai estar lá dentro do corpo humano, quando a gente se alimenta. Ela vai reagir com oxigênio. Da onde que vem esse oxigênio? Da nossa respiração. Ela vai reagir com oxigênio, vai formar CO2, H2O, igualzinho ocorre com os combustíveis nos carros. Mas vai formar CO2, H2O e liberar energia. Essa energia que é liberada é uma energia térmica que vai ser convertida dentro do nosso corpo em energia mecânica que vai permitir que a gente se movimente. Então, a mesma coisa que acontece dentro dos veículos acontece dentro do corpo humano. Agora vamos entender, existem dois tipos de combustão. A combustão completa, que é o que a gente deseja dentro dos carros, e a combustão incompleta, que é algo que a gente não quer que aconteça. Como que se dá a combustão completa? Eu vou mostrar a combustão completa de 3 átomos para vocês. Carbono e hidrogênio. Por que carbono e hidrogênio? Carbono e hidrogênio é o que está lá dentro do combustível, né? O combustível não é formado principalmente por carbono e hidrogênio. Então, eu vou mostrar para vocês como que é a reação de combustão do carbono e hidrogênio.
Depois do enxofre. Por que eu estou mostrando na reação de combustão do enxofre? Porque também tem enxofre dentro dos combustíveis. E esse enxofre, ele atrapalha muita coisa lá. Então, a gente precisa entender como que é a combustão do enxofre também. Bom, vamos lá. Antes de tudo, ó, as reações de combustão são exotérmicas. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra em algum momento. Exotérmicas são aquelas reações que liberam energia, que é o caso, são os exemplos das reações que eu mostrei para vocês, não é? As reações de combustão, elas liberam energia, e essa energia a gente utiliza para movimentar os veículos. Então, a gente chama isso de reações exotérmicas. E da onde que vem o oxigênio que reage, né? Eu não mostrei para vocês que o combustível reage com o oxigênio. Esse oxigênio, já falei no slide anterior, esse oxigênio, ele vem do ar atmosférico. Então, o carro, ele capta o oxigênio do ar atmosférico. Uma informação importante, só tem oxigênio no ar atmosférico? Não. No ar atmosférico, a gente tem 21% de O2, moléculas de oxigênio. E a gente tem 79% de N2, moléculas de nitrogênio. E a gente tem também alguns resquícios de outras coisas que não vem ao caso agora. Então, no ar atmosférico, a gente tem principalmente o N2. Só que esse N2, ele não participa das reações, tá? Ele fica lá inerte. Na verdade, ele causa alguns problemas que a gente vai ver depois. Então, ó, o oxigênio é o único elemento do ar atmosférico que reage... Muito barulho aqui. Então, é o oxigênio que está lá no ar atmosférico que vai reagir. O restante das coisas que tem lá no ar atmosférico, a gente ignora, por enquanto. Então, como é que vai ser essas reações de combustão? Bom, aqui, ó, eu vou mostrar 3 reações. As reações do carbono, do hidrogênio e do enxofre. Vocês lembram que eu falei que a reação de combustão é uma reação da substância com o oxigênio? Então tá aqui, ó, mais oxigênio. O oxigênio, ele é sempre um oxigênio junto com o outro, tá? A gente não encontra na natureza um átomo de oxigênio isolado. É sempre um átomo de oxigênio junto com o outro. Então, por isso que eu tenho aqui, ó, O2. Então, vamos para o primeiro caso aqui, ó. O carbono vai reagir com oxigênio e vai formar sempre CO2 nas reações de combustão completas. Então, formou aqui CO2. E o hidrogênio? O hidrogênio reage com oxigênio e vai formar sempre H2O. E o enxofre? O enxofre reage com oxigênio e vai formar sempre SO2. Preciso decorar isso aqui? Precisa, porque isso aqui, ó, é regra. É sempre assim, tá? Nas reações completas. Outra coisa também, é importante a gente aprender balanceamento. Tenho certeza que vocês já viram balanceamento de reações, seja no ensino médio, ou lá em química geral, ou em química aplicada. Vamos lembrar aqui como é que funciona o balanceamento. Vamos balancear a primeira reação química. Nessa primeira reação, a quantidade de átomos que eu tenho antes da seta tem que ser exatamente igual à quantidade de átomos que eu tenho depois da seta. Então, quantos átomos de carbono eu tenho antes da seta? Um só. E quantos que eu tenho depois da seta? Um só também. Então, ok. Carbono está ok. Quantos átomos de oxigênio eu tenho antes da seta? 2 átomos. E quantos eu tenho de oxigênio depois da seta? 2 átomos também. Olha o 2 aqui, tá vendo? Esse 2... ele é para o oxigênio, esse 2 pequenininho. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio antes e 2 depois da seta. Então, ok, o oxigênio está ok. Essa primeira reação, ela está balanceada. Eu não preciso mexer nela. Agora, vamos para a segunda reação. Quanto que eu tenho de hidrogênio antes da seta? Eu tenho 1 átomo de hidrogênio. Depois da seta, ó, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, a gente tem que corrigir isso. O que a gente faz? A gente adiciona um 2 aqui, ó, na frente do hidrogênio. A gente nunca pode adicionar o númerozinho embaixo aqui, tá, gente? É sempre na frente. Ok, agora vamos para o oxigênio, ó. Quanto de oxigênio a gente tem antes da seta? A gente tem 2 átomos de oxigênio. Depois da seta, a gente só tem 1 átomo de oxigênio. Então, tem que corrigir isso também, né? O que a gente pode fazer, ó, é colocar um meio aqui na frente, ó. Meio átomo
de O2, né? Então, meio vezes 2 dá 1 átomo de oxigênio. Então, no final aqui, ó, a gente vai ter 1 átomo de oxigênio antes da seta e 1 átomo de oxigênio depois da seta. Agora, vamos para essa terceira reação, ó. Aqui, antes da seta, a gente tem 1 enxofre. Depois da seta, 1 enxofre também. Antes da seta, 2 oxigênio. Depois da seta, 2 oxigênio também. Então, as três reações estão balanceadas. Ok, então aqui, ó, essas reações são reações completas. Daqui a pouco a gente vai ver reações incompletas do carbono, tá? Reação incompleta, no caso, só serve para carbono, tá, gente? Agora, o que a gente precisa para ter uma reação completa, que é o que a gente deseja? Lembra que eu falei? A gente deseja reação completa e a gente não deseja reação incompleta. Então, o que a gente faz para ter reação completa? Ó, para que a combustão seja completa, a quantidade de ar fornecida deve ser suficiente e até exceder a quantidade necessária. Então, ó, esse oxigênio aqui que eu estou botando aqui para reagir com essas substâncias, você tem que colocar ali uma quantidade que seja suficiente, na verdade, mais do que suficiente. Porque, caso contrário, vai faltar oxigênio e a reação não vai ser completa, ela vai ser incompleta, como eu vou mostrar daqui a pouco. Outra coisa importante também, a mistura dos reagentes deve ser eficiente. Eu preciso misturar o carbono com o oxigênio, eu preciso promover essa mistura. Se eles não se misturarem direito, porque para duas substâncias reagirem, elas precisam entrar em contato umas com as outras. Se esse contato não for eficiente, se essa mistura não for eficiente, a combustão, a reação, ela não vai ser eficiente e a combustão vai ser incompleta. Outra coisa, tem que ter tempo suficiente para a combustão completa. Então, essa reação aqui, ela precisa de um tempo para acontecer. E o tempo ele tem que ser suficiente para que a reação aconteça. Agora, vamos entender como é que se dá as reações de combustão incompletas. Ó, mesma coisa para o carbono, né? No caso, como eu falei, a reação incompleta, ela só ocorre no caso do carbono. No caso do hidrogênio e do enxofre, não, tá? O carbono, né? Se eu estou falando de combustão, eu vou reagir com o oxigênio. E qual vai ser o produto dessa reação? Em vez de CO2, o produto vai ser CO, ok? E tem outra possibilidade também. Eu vou misturar o carbono com o oxigênio e em vez de CO2 ou CO, eu simplesmente não vou produzir nada. Eu vou continuar exatamente com a mesma coisa, com o carbono e com o oxigênio. Não vai acontecer nada, eles não vão reagir. Então, eu tenho três possibilidades. Ou eu vou produzir CO2, desculpa, ou eu vou produzir CO, ou eu vou produzir C. Na verdade, o que acontece dentro dos motores é as três reações ocorrendo de uma vez, tá? É claro que essa reação aqui, ó, ela é a que mais ocorre, né? Para a produção de CO2, que é o que a gente deseja. Essas outras aqui, elas ocorrem também, mas não com tanta intensidade quanto a primeira. Aí, gente, vamos ver então como é que é a combustão completa e incompleta de um combustível em si. Então, eu botei aqui nesse exemplo, presta bastante atenção nesse exemplo, que na lista de exercícios que vocês vão fazer, tem exercícios assim, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, como se dá a combustão completa e incompleta do gás de cozinha butano? Então, aqui tá a fórmula molecular do gás de cozinha, C4H10. A gente viu no slide anterior como é que é a combustão completa e incompleta do carbono e do hidrogênio separados, né? Agora, a gente vai ver como é que se dá essa combustão completa e incompleta num combustível em si. Então, aqui, ó, primeira coisa, escrevi a fórmula molecular do combustível, C4H10. Segunda coisa, se é uma reação de combustão, ele vai reagir com oxigênio, O2. Bom, a gente sabe que o carbono, a gente viu lá no slide anterior que o carbono produz sempre CO2 numa reação completa. Então, tá aqui, CO2. E o hidrogênio, a gente viu no slide anterior que o hidrogênio produz H2O. Então, tá aqui, ó, mais H2O.
Ok, então essa aqui é a reação de combustão completa. Agora a gente tem que balancear essa reação. A gente começa sempre o balanceamento pelo carbono. Então vamos contar a quantidade de carbono antes e depois da seta. Então carbono aqui, antes da seta, a gente tem 4 átomos de carbono aqui. Depois da seta, a gente só tem um átomo de carbono. Então para igualar isso aqui, a gente simplesmente bota o número 4 aqui na frente. Então a gente vai ter 4 átomos de carbono. Na verdade, quando a gente bota esse 4 aqui na frente, a gente tem 4 de tudo isso aqui, tá? Agora vamos para o hidrogênio. Hidrogênio, a gente tem, antes da seta, a gente tem 10 átomos de hidrogênio aqui. E a gente tem 2 átomos de hidrogênio aqui. Então, a gente tem que fazer esses 2 aqui, ó, virarem 10. Para fazer esses 2 virarem 10, é só botar um 5 aqui na frente. Então, 5 vezes 2 vai dar 10. Então, 10 átomos de hidrogênio. Agora vamos por último, a gente sempre deixa o oxigênio por último, tá, gente? Então vamos contar com a quantidade de oxigênio antes e depois da seta. Depois da seta, ó, a gente tem 2 oxigênios aqui, ó, mas esse 2 multiplica com esse 4 aqui, então dá 8 oxigênios. E aqui, ó, a gente tem 5 vezes 1, que dá 5 oxigênios. Então, 8 vezes 5 dá 13 átomos de oxigênio. Antes da seta, a gente só tem 2 átomos de oxigênio. Então, a gente tem que fazer esse 2 virar 13. O que a gente faz? A gente bota o 13 sobre 2 aqui na frente. Ó. 13 sobre 2 vezes 2 vai dar 13. Então, eu tenho no total 13 átomos de oxigênio antes da seta e 13 depois da seta. Agora, vamos ver a combustão incompleta do butano. Então, tá aqui, ó. Na combustão incompleta, eu tenho C4H10... mesma coisa, mais O2, né, oxigênio. O carbono aqui, ele não vira CO2, ele vira CO, vocês lembram disso? E o hidrogênio continua a mesma coisa, ele vira H2O. Agora vamos balancear isso aqui, ó, o balanceamento. Quanto de carbono que eu tenho antes da seta? Eu tenho 4 carbonos aqui. Depois da seta eu só tenho 1. Então a gente bota o 4 aqui na frente. E aí, então, eu tenho 4 antes e depois da seta. Agora, vamos para o hidrogênio. Antes da seta, eu tenho 10 átomos de hidrogênio aqui. Depois da seta, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho que fazer esses 2 virarem 10. É só botar o 5 aqui na frente. Então, 5 vezes 2, 10. Agora, oxigênio. Oxigênio, eu tenho, antes da seta, eu tenho 2 aqui só, né? Depois da seta, eu tenho 4 vezes 1, que dá 4, mais 5 vezes 1, que dá 9. 5 vezes 1, que dá 5, né? Então, 5 mais 4, 9. Então, eu tenho 9 átomos de oxigênio depois da seta e somente 2 antes da seta. Então, eu tenho que fazer esses 2 átomos de oxigênio virarem 9. É só eu multiplicar por 9 sobre 2 aqui na frente. 9 sobre 2 vezes 2 vai dar 9. Então, 9 átomos de oxigênio antes e depois da seta. Agora vamos para uma outra combustão incompleta, né? Que é aquela que o carbono continua sendo carbono, né? A gente tem 3 possibilidades, lembra? A primeira possibilidade, que é a reação completa, o carbono vira CO2. A segunda possibilidade, que é a reação incompleta, o carbono vira CO. E a terceira possibilidade, o carbono continua carbono. Então, aqui, ó, na terceira possibilidade, eu tenho o butano, que reage com oxigênio, mesma coisa, né? Só que como produto eu tenho carbono e H2O. Lembrando que o hidrogênio sempre vira H2O, independente se a reação de combustão é completa ou incompleta, tá? Agora vamos balancear. Ó, 4 carbonos do lado esquerdo, aí a gente bota um 4 aqui para ter 4 do lado direito também. Hidrogênio, eu tenho 10 do lado esquerdo e tenho 2 do lado direito, né? A gente quer que esse 2 vire 10, então é só botar um 5 aqui na frente. 5 vezes 2, 10. Agora, oxigênio. Oxigênio a gente tem 2 aqui e a gente tem 5 vezes 1 aqui, que dá 5. Então, a gente tem 2 do lado esquerdo e 5 do lado direito. Então, a gente tem que fazer esse 2 aqui, ó, virar um 5. É só multiplicar por 5 sobre 2. 5 sobre 2 vezes 2 dá 5. Então, tá aí. Aí, gente, na lista de exercícios de vocês, tem uma questão igualzinha a essa, vocês vão fazer a mesma coisa, só que não é o gás de cozinha butano, é outra substância química, tá?
Agora uma pergunta, ó. O que é a fumaça preta que sai dos escapamentos dos veículos? O que causa essa fumaça e como evitá-la? Bom, vamos pensar aqui o seguinte. O que eu estou produzindo numa reação de combustão? Quando a gasolina entra em combustão. Eu estou produzindo 3 coisas diferentes. Se a combustão for completa, eu vou produzir CO2, né? CO2, que está aqui, ó, é um gás é uma substância gasosa incolor, ela não tem cor. O CO também é uma substância gasosa incolor. O carbono, esse carbono aqui é carbono pulverizado, que a gente chama de fuligem. Então essa fumaça preta, né, eu tenho essas 3 possibilidades saindo do escapamento do carro, né? E tem também o H2O. O H2O, ele sai no seu estado gasoso também, tá? Esse H2O, esse H2O ele sai como gás nos escapamentos dos veículos. Então eu tenho esses 4 gases aqui, né? Mais o carbono, que é a fuligem. Então essa fumaça preta é uma mistura desses gases mais o carbono, mais essa fuligem, né? O que deixa... A fumaça deveria ser incolor. O que deixa ela preta é o carbono. Então, o que causa essa fumaça, né? O que causa a cor preta na fumaça é o carbono, né? Então, é essa reação incompleta aqui, ó. Como evitar essa reação incompleta? Bom, fornecendo... Vocês lembram o que causa a reação incompleta? O que causa uma reação incompleta é a quantidade insuficiente de oxigênio. Então, o que a gente faz é fornecer uma quantidade suficiente de oxigênio para aquela reação. Então, a gente tem que injetar ali no automóvel uma quantidade suficiente de ar atmosférico. Então, olha só. A fumaça preta é composta de carbono pulverizado proveniente da reação de combustão incompleta, que ocorre quando não há oxigênio suficiente para a queima completa. Então, para ocorrer somente essa reação aqui, ó, essa primeira, que é a completa, eu preciso ter uma quantidade suficiente de oxigênio. Se eu não tiver uma quantidade suficiente de oxigênio, vão ocorrer essas outras 2 reações aqui também. O carburador, que é o responsável, ou a injeção eletrônica, tá? Que é a responsável pela mistura ar-combustível na dosagem correta, utiliza sempre excesso de ar para prevenir reações incompletas. Então, o carburador, quando esse tipo de coisa acontece, quer dizer que o carburador ou a injeção eletrônica está com algum problema, porque ele não está colocando oxigênio suficiente ali. Então, isso é indício de que tem alguma anomalia naqueles componentes dos veículos. Essa fumaça preta é nociva à saúde e ao meio ambiente, além de aumentar o consumo de combustível. Por que ela aumenta o consumo de combustível? Porque essa reação aqui, ela ocorre em vão, você não está produzindo energia, você não está liberando energia nessa reação aqui, né? Até libera, mas não a mesma quantidade de energia que libera uma combustão completa. Então você meio que está perdendo combustível aí. E aí você acaba gastando mais combustível para andar uma mesma quantidade uma mesma distância, né? Terceira pergunta, por que as reações incompletas são indesejadas nos veículos? Então, é o que eu acabei de falar, né? As reações incompletas, elas não produzem, elas não liberam a mesma quantidade de energia que a reação completa. Então, você acaba gastando mais combustível. Além disso, a reação incompleta, essa terceira aqui, ela produz carbono, né? Ela produz essa fuligem, que é nociva ao meio ambiente, né? E ao corpo humano. Essa segunda reação incompleta aqui também, ó, ela também não é boa para o meio ambiente. Por quê? Esse CO aqui é o que a gente chama de monóxido de carbono. Ele é altamente tóxico ao ser humano. Se você respira isso aqui causa... esqueci a palavra. Asfixia, ele causa asfixia. Então, a gente já viu, por exemplo, mortes em garagens, de garagens mal ventiladas, né? Morte por asfixia, por causa disso aqui, né? A pessoa liga o carro, aí a combustão do veículo não é completa, acaba liberando muito CO2.
Como o ambiente é mal ventilado, esse CO2 vai causar asfixia na pessoa que está ali dentro daquela garagem, né? Agora, o CO2, o dióxido de carbono, que é dessa primeira reação aqui, ele já não causa essa asfixia igual o CO2, né? Além disso, então olha só, além dos motivos citados acima, produz CO, que é o monóxido de carbono, que é um gás asfixiante e muito tóxico. É considerado um poluente atmosférico agravador do efeito estufa. Já causou mortes em garagens mal ventiladas. O CO2 também causa o efeito estufa, tá? E o CO também é um agravador do efeito estufa. A gente vai ver sobre o efeito estufa daqui a pouco. Agora a gente vai ver os problemas que os combustíveis, que a queima de combustível traz ao meio ambiente. E mais pra frente, a gente vai ver se esses problemas, a gente também tem esses problemas nos biocombustíveis, né? Então, quando a gente for falar de biocombustíveis, lembrando que aqui eu tô falando de combustíveis de forma geral, tá? Então, esses problemas que eu vou apresentar aqui para vocês, eles não são exclusivos dos combustíveis fósseis. Eles também servem para os biocombustíveis, tá? Só que quando eu chegar lá em biocombustíveis, eu vou falar a diferença dos biocombustíveis para os combustíveis. Por que os biocombustíveis eles são considerados mais amigáveis para o meio ambiente? Isso vai ficar para o próximo capítulo. Então vamos lá. A chuva ácida, ela é causada quando a gente tem gases ácidos na atmosfera. Quando a chuva cai, ela vai ter ali um pH ácido. Esse pH ácido, ele vai ser muito ou pouco ácido, dependendo do nível de poluição atmosférica, né? Então, quanto maior a poluição, mais ácida vai ser a chuva e maiores serão os problemas causados por essa chuva. Quais são os ácidos que causam a chuva ácida? E por que eles estão relacionados com os combustíveis? O que eles têm a ver com os combustíveis? Bom, os 3 ácidos que causam a chuva ácida são esses 3 aqui que vocês estão vendo. Vamos falar sobre cada um deles. Primeiro a gente vai falar sobre o pior deles, que é o ácido sulfúrico. O que o ácido sulfúrico tem a ver com combustíveis? Bom, vocês lembram lá no início que eu falei que os combustíveis, eles são... No primeiro slide, eu falei que os combustíveis, eles são formados de carbono e hidrogênio, né? E às vezes eles têm alguns contaminantes. Um desses contaminantes é o enxofre. Então, quando o combustível ele entra em combustão, esse enxofre também entra em combustão. Lembra que eu mostrei para vocês, ó, que o enxofre, eu até mostrei a reação de combustão do enxofre. Então, na reação, vamos relembrar essa reação. O enxofre, se eu estou falando de uma reação de combustão, o enxofre ele vai reagir com o oxigênio. E aí vai formar SO2. Esse SO2 é um gás, né? E ele vai sair lá pelo escapamento dos veículos e ele vai para a atmosfera. Qual o problema do SO2? Ó, o SO2 ele já é problemático. Ele é bastante solúvel nas mucosas do trato respiratório. Então, ele é solúvel aqui, né? Ele entra aqui no sistema respiratório e ele vai causar o quê? Irritação, desconforto na respiração, agravamento de problemas respiratórios, principalmente nas pessoas que já possuem problemas respiratórios, né? Irritação nos olhos e na pele. Isso tudo, gente, vai depender da quantidade de SO2 que tem ali na atmosfera. Quanto maior for a quantidade de enxofre no combustível, maior a quantidade de SO2 que os carros vão liberar pelos escapamentos, tá? É por isso que hoje em dia, quando você produz, por exemplo, gasolina, existe lá na legislação que a gasolina que as refinarias produzem só podem ter uma quantidade máxima ali de enxofre. Existe uma quantidade máxima tolerável ali de enxofre. Antigamente, quando não tinha essas preocupações com poluição, eles vendiam gasolina com uma quantidade altíssima de enxofre, né? Ninguém estava nem aí. Hoje em dia, com os problemas ambientais e tal, existe uma quantidade limite de enxofre que pode ter ali na gasolina que você comercializa. Não só a gasolina, outros combustíveis também.
Por quê? Porque o enxofre ele vai entrar em combustão e ele vai liberar esse CO2 que vai causar esses problemas aqui, tá? E quanto maior a quantidade de enxofre na gasolina, maior é a quantidade de CO2 liberada e maior vai ser a concentração desse gás na atmosfera e maior vão ser os problemas, tá? Lembrando que isso não é um problema só da gasolina, tá? É de qualquer combustível que tenha enxofre em sua composição. Ok, esse SO2 fica por aqui? Não. O SO2, se ele continuar lá na atmosfera, ele vai continuar reagindo com o oxigênio do ar atmosférico e ele vai produzir o SO3. Para por aqui? Não. O SO3, o que eu tenho na atmosfera? Eu tenho umidade, eu tenho vapor d'água na atmosfera. Esse SO3, ó, ele vai reagir com essa umidade e vai produzir ácido sulfúrico. Tá aqui, ó, ácido sulfúrico. Então, essa é a relação do ácido sulfúrico com os combustíveis. O ácido sulfúrico que está ali na atmosfera veio lá do enxofre, dos combustíveis. Então, o enxofre, ele sofre esse monte de reação química até formar ácido sulfúrico que está lá na atmosfera. Aí a chuva vem, cai, e esse ácido sulfúrico, né, ele solubiliza na chuva, e aí por isso que a chuva tem um pH ácido. Então, quanto maior a concentração de ácido sulfúrico na atmosfera, mais ácida vai ser a chuva. Qual é o problema do ácido sulfúrico, né? Ele faz com que a água da chuva tenha pH ácido. E aí o que acontece? A chuva ela vai cair aonde, gente? Ela vai cair nos rios, ela vai cair nos lagos, ela vai cair no solo, ela vai causar infertilidade do solo, dependendo do quão ácido for a chuva, tá? Vai causar infertilidade do solo, porque vai acabar com os nutrientes dos solos, vai acabar com os micro-organismos do solo, vai causar morte de peixes e plantas aquáticas, dependendo do nível de acidez, tá? Nas cidades, vai causar corrosão de monumentos. Então, tá aqui algumas fotos, ó. Aqui a gente vê o monumento, né? E aqui a gente vê esse mesmo monumento alguns anos depois, sendo corroído de tanta chuva, né? Com a acidez da chuva que vai caindo ali. Vai causar corrosão de pinturas, de edificações, de pontes, de veículos. Então, se o seu veículo fica na rua, numa cidade que a poluição é muito grande, a pintura dele vai ser desgastada em menos tempo que um veículo que ficasse numa cidade, no interior, por exemplo, né, onde não tem tanta poluição. E desenvolvimento de doenças respiratórias, principalmente naquelas pessoas que já têm propensão a doenças respiratórias, né? Então aqui a gente vê, ó, foto de peixes mortos, aqui a gente vê a vegetação destruída, tudo por causa da chuva ácida. Aqui, gente, a gente tem um esquemazinho, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, é porque ficou pequeno, ó. O SO3 ou SO2, eu não consigo enxergar, indo para a atmosfera. Ele reage com a água, né? Que é essa reação aqui, formando o ácido sulfúrico, H2SO4. Então tá aqui, o H2SO4. A água da chuva vem e carrega esse ácido com ela. Então aí a chuva fica ácida. Então qual é o outro ácido que causa problema, que causa chuva ácida, né? Eu falei que são 3. O outro é o ácido carbônico. O ácido carbônico ele é o menos problemático de todos, né? Tanto é que ele nem aparece aqui nessa figurinha, mas eu acho bom a gente falar dele, ó. O que o ácido carbônico tem a ver com os combustíveis fósseis? Bom, a gente tem carbono nos combustíveis, né? Combustíveis fósseis não, gente, qualquer combustível, tá? A gente tem carbono. Esse carbono, ele vai reagir com oxigênio, ele vai entrar em combustão na câmara de combustão lá dentro do veículo, né? E ele vai produzir CO2. E aí no escapamento dos veículos vai sair esse gás. Esse gás é um gás incolor, CO2. Então isso aqui, ó, é a reação de combustão do carbono do combustível e ela vai ocorrer dentro da câmara de combustão. Esse CO2, ó, ele vai para a atmosfera.
Quando presente em excesso na atmosfera, também contribui para a redução do pH da chuva. Por quê? Porque ele vai formar um ácido, né? Como que ele vai formar um ácido? O CO2, quando ele está lá na atmosfera, ele vai juntar com a água da chuva ou com a umidade presente na atmosfera, vai reagir e vai formar esse ácido aqui, H2CO3. Esse ácido aqui, gente, é um ácido fraco, tá? Aqui, ó. Por isso, ele é menos problemático que o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, que é o ácido que a gente vai ver daqui a pouco. Só que se eu tiver muito CO2 na atmosfera, né, começa a ser um pouco mais problemático, né, pelo excesso. Só que o CO2, o problema maior dele é o efeito estufa, que a gente vai falar daqui a pouco. Não é nem a chuva ácida, né? O problema maior dele é o efeito estufa. Então, olha só, o importante, ó, a reação de combustão, ela ocorre lá dentro do veículo. Essa reação aqui, que forma o ácido, ela ocorre na atmosfera. Tá, agora vamos para o terceiro ácido, que é o ácido nítrico. O que tem a ver o ácido nítrico com os combustíveis? Vocês lembram que o oxigênio que reage com o combustível, ele vem do ar atmosférico. Então, o ar atmosférico, ele entra dentro do veículo. E o que entra dentro do veículo, além do oxigênio, né? Que vem do ar atmosférico? O que a gente tem no ar atmosférico? A gente não tem N2? Esse N2, ó, ele também, como ele entra lá dentro da câmara de combustão, ele também vai reagir com o oxigênio. Ele também vai entrar em combustão. Então, esse N2 aqui, ó, ele pode ser proveniente de dois lugares diferentes. Ele pode ser proveniente do ar atmosférico ou do próprio combustível. Então, muitas vezes o combustível tem um pouquinho de nitrogênio ali dentro do combustível, tá? Então, qual é o resultado da combustão do nitrogênio? A gente acabou não vendo a combustão do nitrogênio nos slides passados, mas a combustão do nitrogênio forma o NO2. Como isso aqui é uma reação de combustão, isso aqui vai ocorrer dentro da câmara de combustão dos veículos. Essa reação aqui, gente, ela não é tão fácil de ocorrer. Ela ocorre se eu tenho temperaturas muito altas. Eu preciso de temperaturas muito altas. Então, aqui, e geralmente dentro da câmara de combustão, a gente atinge temperaturas muito altas, né? Então, essa reação, ela ocorre sim, né? Então, mas ela ocorre, quanto maior a temperatura ali dentro da câmara de combustão, maior vai ser a ocorrência dessa reação aqui. Tá, e cadê o ácido nítrico nisso tudo, né? Bom, então tá aqui, ó, esse gás aqui, ele vai sair para a atmosfera, vai reagir com a umidade presente na atmosfera ou com a água da chuva e vai formar o ácido nitroso ou o ácido nítrico. O ácido nítrico, ele é o que mais é formado, né? Esse aqui, ele se forma muito pouco, tá? Esse aqui é o que mais é formado aqui, no caso. Ele é o que mais prejudica, é o que mais causa chuva ácida. Ah, gente, uma coisa importante aqui também. Como é que eu sei que uma coisa é ácida e a outra não? Toda vez que eu tiver o hidrogênio aqui na frente, ó, é porque é um ácido, tá? Essa é a regra básica. Então, tudo isso daqui está relacionado com esses três ácidos. Eles estão relacionados com a queima de combustíveis, né, dentro dos automóveis. Então, quanto maior é a quantidade de nitrogênio e de enxofre dentro desses combustíveis, maior vai ser mais intensa vai ser a chuva ácida. Agora vamos falar um pouquinho sobre o efeito estufa e aquecimento global. O efeito estufa, eu não sei se provavelmente vocês já ouviram falar, que o efeito estufa é um fenômeno natural de aquecimento térmico da Terra. Então, o efeito estufa, ele acontece naturalmente. Se não fosse ele, a gente não teria vida na Terra. Ele é o efeito o efeito estufa é o responsável pela temperatura que a gente tem na Terra hoje. Se não fosse o efeito estufa, a Terra teria temperaturas baixíssimas e a gente não teria como ter vida na Terra, né? Então, o efeito estufa é um fenômeno natural e necessário para a vida na Terra. O problema
é a intensificação do efeito estufa. E essa intensificação causa o aquecimento global. Então, o efeito estufa e aquecimento global são coisas diferentes. O efeito estufa é o efeito. O aquecimento global é a consequência de um efeito estufa muito intenso. Então, como é que é o efeito estufa? O Sol, ele emite energia solar para aquecer a Terra. Essa energia que é emitida, parte dela é absorvida pelas plantas, no solo, e outra parte é refletida, né? Uma boa parte é refletida. O problema é que quando a gente tem muita poluição, né, esses gases aqui, esses gases causadores do efeito estufa, eles estão na atmosfera. E quando eles estão em uma concentração muito alta na atmosfera, a energia solar que é emitida, ela não consegue voltar, porque esses gases, eles impedem da energia voltar para fora, né? Então, esse calor, ele é aprisionado, porque é como se esses gases impedissem mesmo, né, a energia de voltar. Então, essa energia, ela fica toda aqui, toda não, né? Ela se concentra aqui na atmosfera e ela é uma energia térmica, né, na forma de calor. Então, isso causa um aumento do calor, né, causa o aquecimento global. E reparem o seguinte, ó, quais são os principais gases causadores do efeito estufa? Então, aqui, ó, eu botei aqui os 3 principais gases. O CO2 está no meio deles, tá vendo? Ó? O CO2, ele é um gás que está na atmosfera. Ele é importante porque ele causa o efeito estufa. Como a gente viu, o efeito estufa é um fenômeno necessário. Só que quando a gente tem uma concentração muito alta de CO2, o efeito estufa é intensificado e por isso a gente tem como consequência o aquecimento global. Então, quanto maior a poluição, quanto maior é a queima de combustíveis, maior vai ser a quantidade de CO2 na atmosfera, mais intenso vai ser o efeito estufa e mais intenso vai ser também o aquecimento global. Então, gente, a nossa aula termina por aqui. E aí eu deixei então uma lista de exercícios para vocês, baseada nessa aula, para vocês fazerem e me entregarem na data combinada. Então, até a próxima aula.